Fala pessoal, esse vídeo agora vai ser sobre a escada pneumática e um amigo aí mandou uma mensagem pedindo as medidas da escada, né? Então a minha escada eu fiz dentro da minha realidade, dentro do que eu tinha de espaço no ônibus, tá? Então aqui no caso ela tá virada cabeça para baixo. Eu removi ela para fazer uma pintura, dar um fundo, depois eu vou aplicar a tinta na cor final, tá? Então basicamente, largura, aqui eu tô com 65,5, tá? Voltando, né? É a dimensão que eu tenho lá do ônibus, né? É a mesma largura da minha escada do ônibus, tá? Outro detalhe é que as peças aqui elas são feitas assim, ó, para encaixar, tá? Essa aqui vai encaixar pela parte de fora, né? Tanto aqui quanto do outro lado. Então pode ser que tenha uma pequena diferença, tá? Então basicamente aqui, essa peça, largura 65,5. No comprimento das pernas aqui, eu tô com 51, tá? Essa distância aqui, 51 total. Ficou com esse tamanho porque eu queria que o meu degrau aqui tivesse aproximadamente 28 centímetros. Tá? Então tem 28 aqui, e aqui o espaçamento que eu precisava para fazer o balanço ficou com um pouquinho menos. Então o total do degrau aqui 28, e aqui por dentro tem 23. Aqui dá um pouquinho menos de 28, né? Então vai dar quase 51 total. Então a primeira peça é a base onde tem o degrau e ela tem um prolongamento para poder ficar em balanço. Segunda peça, vamos dizer que é essa aqui, tá? Ela é composta por as laterais, que são exatamente iguais a essa aqui, tá? Então aqui eu tenho total de comprimento 28, tá? Porque é a altura, no final lá das contas, quando eu medisse a diferença dos degraus, iria dar 28 também, tá? Então, basicamente, cortar 4 dessas, tá? Ela tem 28 e aqui é uma chapa, uma barra chata de 1 polegada, tá? 1 polegada. Uma por 3,16, se eu não me engano. Uma por 3,16. Bom, e aqui, comprimento dessa cantoneira, né? Aí depende da largura da sua escada, né? Então no meu caso aqui ela vai ter a largura externa, onde essas chapinhas aqui vão encaixar, tá? Elas vão vir por fora. É bom deixar uma pequena margem aí, dependendo de 2, 3 milímetros, para colocar uma argoela, caso necessário. Tá bem? Essas distâncias aqui, ó, da parte do furo até a cantoneira, do centro do furo até a cantoneira deu 10,5 aqui, tá? Da parte de cima. Essa aqui vai ficar aqui assim na parte de cima, tá? E aí tudo depende do pistão pneumático que se tem. O meu, a abertura dele dava em torno de 25 centímetros, tá? Então foi mais ou menos tentativa e erro. Eu fui ajustando aos poucos até acertar essa distância do furo da parte superior, aqui, né, no caso da parte superior até a barra, para poder chegar nesse furo aqui. Então eu fiz essa barrinha e fui fazendo os testes lá para acertar o quanto eu precisava que o degrau viesse para frente
assim como o quanto eu precisava que ele fechasse. Tá? Então todo a distância desse movimento aqui até completa abertura lá que eu precisava, 25 centímetros, tá? O curso desse ponto aqui do eixo. Então basicamente é isso. Base 65,5, né? Com quase 51 aqui, poderia ser 51, né? A diferença que deu na dobra. E essa vem por fora e mais 4 pecinhas iguais a essa, né? 28 por 1 polegada. A distância entre o centro dos furos aqui está em 25,2, tá? Aí também depende de quanto você quer de distância, da distância real, né? De quanto quer que a altura do seu degrau, né? Pode deixar padrão. E aqui esse aqui, o meu, eu deixei de acordo com o degrau que eu fiz no ônibus. Então basicamente para montar essas mais curtinhas, essas são soltas, né? Fiz o arredondado em cima para que ela pudesse girar, né, dentro da outra cantoneira, né? Porque ela acaba ficando assim dentro da outra, então ela precisa que os cantos sejam aparados, né, para ela poder fazer esse movimento de rotação. Então essas duas aqui basta montar aqui, uma de cada lado, e depois a gente monta essa aqui, né, pelo centro aqui. Tranquilo? Lá no ônibus a distância dos furos é a mesma que tem aqui. Acho que eu não sei se eu mencionei. Aproveitando a distância, né, a gente vai pegar a distância desses os furos aqui, dá 20, de centro a centro dos furos, tá? Então a distância aqui é 20, daqui para cima dá 25,2, tá? Deu uma pequena diferença, mas o importante é que se faça todas as peças iguais. E é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Então basicamente aqui coloquei um reforço para só por colocar também, acho que já estava forte o suficiente. Então basicamente é isso. Essa aqui, essa que vai cruzar de lado a lado, e as outras duas. Parafuso 2, 4, 6, 8. 8 parafusos. No caso aqui, se eu não me engano, esse aqui é 5,16. Só que eu vou trocar esse parafuso aqui e vou colocar parafusos com a polquinha aqui de alta tarraxa. Aqui. Eu pretendo colocar com essa porca aqui, ó, que ela, conforme a gente vai prendendo, ver se dá pra ver melhor aqui, ela tem uma borrachinha interna ali que mesmo com a vibração ela não sai, tá? Então, como o motor faz o carro vibrar bastante ali, então eu comprei essa aqui já para não ter o problema das porcas ficarem ficando solta ou cair, ou a gente perder um parafuso durante uma viagem. Então eu vou trocar desse padrão para esse aqui, tá? Principalmente por causa da porca. E é isso aí, pessoal. Feito. Abraço. Gilberto, ficando alguma dúvida,
Só chamar que a gente tenta resolver. Feito, abraço pessoal, até o próximo.